Final do ano tá chegando e já estamos oficialmente na temporada de deixa tudo para o ano que vem. Deixa isso aí para janeiro, depois eu resolvo. Vamos dar mais um tempinho aí, janeiro eu vou resolver. Fica tranquilo, tá tudo certo. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês estão com aquilo na cabeça, de que ano que vem é o ano de começar a investir, é o ano que eu vou tomar uma decisão, é o ano que eu vou sair da inércia finalmente. Então esse vídeo aqui, pessoal, é para você aí que tá com essa pendência aí na sua organização, né? De começar a investir de uma vez por todas. 2026 é o seu ano e nesse vídeo aqui eu vou te entregar a morta, vou te entregar a barbada. Tudo o que você precisa saber, o passo a passo para começar a investir no ano de 2026, tá certo? Antes de mais nada, esse vídeo aqui, pessoal, eu vou falar sobre duas situações diferentes, tá? Primeira situação, se você não tem nem onde cair morto hoje, você não tem nenhum pinto para dar água, você não tem nada guardado, você tá liso, tá sem dinheiro, não tá com nada guardado ainda e você vai começar do zero, tá? Se esse é o seu caso, eu vou começar falando o que você precisa fazer, o passo a passo para esse caso em específico, para em 2026 você guardar dinheiro, para se organizar e começar a investir de uma vez por todas. E o segundo caso é para o caso de você já ter algum dinheiro, mas ainda está na poupança ou está só na conta corrente do banco. Gente, olha, escuta o que eu vou falar agora, tá? Eu sou consultor aqui há quase 7 anos já. O que eu já vi de gente que deixa o dinheiro na conta corrente do banco é brincadeira. Vocês aí iriam se surpreender, tá? Até cheguei, quase me engasguei aqui, tá? Mas olha só, é surpreendente. Então, se esse é o seu caso também, se você está procrastinando, está empurrando com a barriga, ou até mesmo se é o caso assim, ó, de cara, eu tenho um dinheiro esquecido lá, um dinheiro que eu não olho, um dinheiro que eu deixei há muitos anos, que está mal investido, que está largado, esse segundo caso vai ser para você também, tá? Que é de você já ter algum dinheiro e aí precisa se reorganizar, precisa começar de novo. Então vamos lá, me acompanha nesse vídeo aqui. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever. Já estamos crescendo o nosso projeto aqui. 2026 também é o meu ano de crescer o canal do YouTube, hein? Então me ajuda aí nessa meta de atingir um número cada vez maior de pessoas e deixa o seu like aqui no vídeo para me dar uma força, tá? O seu like me ajuda muito, ele mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, ele continua recomendando para você e também recomenda para mais pessoas, tá? Então o like me ajuda muito aqui no crescimento do projeto. E se você tem dúvidas, se quiser contribuir, deixa aqui nos comentários também a sua opinião, tá certo? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas aqui, ó, vamos já começar direto ao ponto, falando do primeiro caso que eu separei para vocês, que é o caso do cara que não tem nenhum dinheiro, que está começando do zero, absoluto zero, tá? Primeira coisa que você precisa fazer desse passo a passo. Passo número 1. Gente, não tem como você fazer nada na vida se você não tem um mínimo de informação sobre aquela coisa. Então, pessoal, o seu caso, ó, como você não tem nenhum dinheiro, você precisa saber o seu orçamento. Você precisa estar organizado, você precisa ter entradas e saídas. Olha, eu ganho tanto no mês e eu gasto tanto no mês. Precisa saber quanto você gasta com o supermercado, quanto você paga de aluguel, quanto você paga de conta de luz, quanto você paga de conta de água. Então você tem que ter um controle mínimo, você tem que ter um orçamento, tá bom? Então, ó, coloca de um lado as entradas e coloca do outro lado as saídas, tá certo? E aí, pessoal, o desafio aqui, ó, nessa etapa é você fazer sobrar dinheiro. Não tem mistério, gente. Se você quer ter dinheiro, tem que sobrar dinheiro. É assim, é a vida, é a natureza, não tem como correr contra a natureza. E óbvio, isso aqui é uma coisa óbvia, é óbvio que é óbvio também. Então, você precisa começar controlando o seu orçamento, tá? Tiagão, ganho 10 mil e gasto 10 mil, cara. Meu irmão, aí você vai ter que dar um jeito, tá? Ou reduz alguma coisinha aqui, reduz uma coisinha lá, faz um pente fino nas suas despesas, ou até mesmo busca uma renda extra, tá? Isso aí também é um negócio que é muito bacana. Tem vários casos aí, vários relatos. Muita gente ensina a fazer renda extra na internet. Então, se você não tem ainda condições de guardar dinheiro porque está apertado, porque já estou vivendo no limite, tenta de repente uma renda extra, pensar alguma coisa fora da caixa. Isso aí pode ser também uma alternativa, tá? Mas o ponto é, precisa fazer sobrar dinheiro, tá bom? Então esse é o ponto. Uma técnica que ajuda muito nessa etapa aí, pessoal, para quem tem uma dificuldade que ela é mais psicológica do que real, tá? Não o pessoal que vive apertado, porque realmente a vida real já foi soberana aqui, tá? Mas tem muita gente que gasta dinheiro e com coisas assim que poderia cortar, né?
e não tem essa disciplina, tem essa dificuldade, uma técnica muito bacana é o que o pessoal chama aí do se pagar primeiro, né? Então, ao invés de você pensar que vai sobrar dinheiro, eu penso, depois eu pago as minhas contas lá, o que sobrar eu invisto. Ao invés de pensar com essa mentalidade de, o que sobrar a gente investe, inverte a lógica. Inverte a lógica. Caiu o dinheiro na conta, você já faz um Pix para a corretora. Separa esse dinheiro, tá? Então, por exemplo, se você usa um Nubank lá no dia a dia, pega esse dinheiro primeiro aí, sei lá, R$200, R$100 e manda para a corretora. Abre uma conta gratuita, uma conta na XP, uma conta em alguma outro banco, né? Pode ser qualquer banco, tá? XP, BTG, Banco Inter, sei lá, qualquer banco que tenha a função de investimentos e manda um Pix para aquela outra conta. Não tem problema nenhum, tá? Hoje em dia, praticamente todas essas contas são gratuitas. Você não vai ter custo só por abrir essa conta nova. E aí você tira aquela coisa da sua cabeça, ó. O dinheiro caiu na tua conta, você já manda um Pix para o Thiago do futuro. Essa que é a ideia, entendeu? Manda um Pix para o seu eu do futuro, né? E aí você já vai separando essa grana. O se pagar primeiro significa isso. Então, ó, caiu o salário na conta, o seu Pix para o seu eu do futuro é como se fosse uma conta no meio das outras, tá certo? Tem gente, pessoal, isso eu já apliquei aqui na minha consultoria com alguns clientes, tá? Gente que assim, ó, tinha uma extrema dificuldade com isso, tá? Mas uma extrema dificuldade mesmo. O cara assim, ó, se via dinheiro na conta, gastava quase que patologicamente falando, tá? O cara com desvio assim, nível hard, tá? O cara com sérios problemas com relação a ver dinheiro disponível que já saía gastando. A gente criou um mecanismo para esse cara pagar um boleto. Porque a previdência privada, os investimentos em previdência privada têm essa função de pagar boleto. Então, o cara recebia um boleto e aí ele pagava o boleto, né, com aquele dinheiro que estava lá. Então, ele meio que ficava obrigado a investir para o futuro dele, porque o boleto já estava lá pingando na tela dele ali como se fosse uma conta, né? Então, ele estava investindo, mas na cabeça dele era como se fosse uma conta que ele estava pagando, tá? Então, se esse for o seu caso, se você tem uma extrema dificuldade em guardar dinheiro, esse último caso aí pode ser o remédio mais forte, tá? Então, é uma alternativa aí também. Beleza, gente? Então, ó, primeiro precisa fazer sobrar dinheiro. Não tem mistério, esse é o passo 1. Agora, o passo número 2, tá? Você vai juntar dinheiro, você vai acumulando uma grana. O primeiro dinheiro, pessoal, ele não tem o que pensar, não tem o que raciocinar. Então, assim, ó, se você está guardando dinheiro agora, está começando, tá? Não tem que escolher a melhor ação, não tem que escolher o melhor fundo imobiliário, não tem que escolher nada. O seu primeiro montante, o primeiro dinheiro que você vai ter é reserva de emergência. Não tem outra alternativa, pessoal, não tem mistério, não tem nada, tá? O primeiro dinheiro é reserva de emergência. E aí você pode fazer uma continha, tá? Pega 6 meses do seu custo de vida. Tiagão, eu gasto 10 mil reais para viver por mês. Então a sua primeira meta é 60 mil reais acumulado, 6 vezes 10 mil. Tão simples quanto isso. Até você juntar 60 mil numa reserva de emergência, que daí você vai aplicar num Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária, num fundo DI, uma aplicação simples, pessoal, que vai ficar disponível, dinheiro de resgate rápido, tá? E sem risco, não pode ter risco nesse negócio aqui, tá bom? Esse dinheiro aí é reserva de liquidez, reserva de emergência e não tem o que pensar. E um ponto muito importante, olha só o que eu vou falar agora, ponto muito importante, tá? Na reserva de emergência, não tem que buscar rentabilidade. Ouviram o que eu falei? Não tem que buscar rentabilidade na reserva de emergência. Reserva de emergência é dinheiro disponível, é colchão, é pé de meia, tá bom? Então, ó, é Tesouro Selic, é fundo DI, é o investimento mais básico de todos, tá certo? Não pode ter risco e tem que ter resgate rápido. Porque se der qualquer zebra na tua vida, qualquer imprevisto, qualquer coisa que acontecer, é dali que vai sair o dinheiro. É daquele saldo ali, ó, é daquele montante. Ele é uma segurança que aquilo ali vai te trazer. Ele não é para rentabilizar, ele é para te dar conforto e segurança, beleza? Então, pessoal, é isso que tem que ser feito, tá? E não inventar moda. Não existe fundo imobiliário para reserva de emergência, não existe Bitcoin para reserva de emergência, não existe nada disso. Reserva de emergência é segurança total, é dinheiro disponível e rentabilidade é só na outra parte, é só no resto da carteira, ok? Tranquilo esse ponto também, né? Beleza. Ok, Thiagão, entendi esse ponto aí, entendi o teu puxão de orelha aí também. Brincadeira, né, pessoal? É puxão de orelha, mas é tudo muito amigável aqui entre nós, né? Então o negócio agora é o seguinte, ó, você já fez sua reserva de emergência, já juntou ali o pé de meia, tá bonitinho, tá tudo certo. Aí, pessoal, você vai pro passo 3, tá?
mesmo para quem vai trabalhar com algum profissional do mercado. Ah, eu vou contratar um consultor, vou contratar um planejador, vou contratar um assessor, qualquer pessoa aí para trabalhar comigo. Você tem que estudar o mínimo, tá? Você tem que saber o mínimo. Às vezes até o próprio profissional pode te ensinar, você pode cobrar isso dele, tá? Isso é algo importante. Mas o passo 3, pessoal, é você estudar sobre renda fixa, estudar sobre ações, estudar sobre ETFs, estudar sobre fundos imobiliários, tudo que der, pelo menos o básico, tá? Você entender o que é renda fixa, o que é renda variável. Você tem que ter essa noção, pelo menos entender o que você está fazendo, tá? Só o básico já serve, minimamente ali para você ter esse conhecimento. Tiagão, eu não quero saber de nada, eu não sei nem contar, nem quanto é 2 mais 2. Tranquilo, isso aí a gente vai ver depois, tá? Mas estudar o básico vai te ajudar bastante, tá ok? Então, esse é o ponto. E o mais importante de tudo, pessoal, isso aqui eu quero muita atenção aqui em mim agora, tá? Quem está começando e vai estudar sobre isso agora tem que tomar um cuidado muito importante. Porque hoje em dia a internet ela está cheia de informação. Ela está cheia de gente que produz conteúdo. Eu me incluo nisso aqui, né? Eu estou aqui produzindo conteúdo, né? Mas você tem que saber filtrar as narrativas, tá certo? Porque para um influenciador, o cara de finanças, ele se destacar hoje em dia, esse cara precisa construir uma narrativa. Ele precisa ter os inimigos e os amigos. E aí nisso, muita gente acaba demonizando alguns tipos de investimento. Gente que é extremista, que fala assim, não, isso aí você não pode investir, que isso aí é uma porcaria. Ah, não, eu não invisto em fundo imobiliário porque tem que pagar taxa. Ah, não, eu não invisto em renda fixa porque é perda fixa. Ah, não, eu só invisto em ações porque eu preciso só de dividendos. Gente, isso aí é a mesma coisa. Olha o que eu vou falar agora, tá? Vou preparar até um corte aí depois que eu vou postar lá no meu Instagram depois disso aqui. Mas olha o que eu vou falar agora, tá? Investir, pessoal, é a mesma coisa que montar uma dieta. Pergunta para qualquer nutricionista aí, tá? Ele vai te falar o seguinte, todo alimento, ele tem as suas características. Alguns alimentos têm fibras, outros alimentos têm proteína, outro alimento tem carboidrato, outro alimento tem gordura. Todo alimento tem as suas características. E o importante é você ter um pouco de tudo, é você ter diversificação. Você não pode comer só arroz e feijão, você não pode comer só carne, você não pode comer só qualquer coisa, entendeu? Estão entendendo o que eu estou falando? Não pode só investir em ações, não pode só investir em renda fixa, não pode só investir em fundo imobiliário, só em cripto. Tem muita gente que é só cripto hoje em dia, né? Se você faz isso, é a mesma coisa que você está comendo só arroz e feijão na sua dieta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então precisa ter essa diversificação, precisa estar exposto a níveis de risco, a fatores de risco que são diferentes, que são diversificados. Então essas narrativas de hoje em dia, elas são muito perigosas. O cara que está começando agora, aí ele ouve de um que, não, renda fixa é perda fixa. O outro fala, não, você tem que ter só ações de dividendos na carteira. O outro fala, não, você tem que ter tudo fora do Brasil, tem que ter dólar na conta. Não é assim, pessoal. A vida real não é assim. A vida real grita, a natureza grita. Estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então o ponto é esse, a gente tem que ter um pouco de tudo, tem que ter a mente aberta. Tem que pensar nos investimentos como se fosse cada um alimento, que a gente está montando uma dieta, uma estratégia de investimentos, tá certo? Então esse que é o ponto. Não excluir nenhum tipo de investimento, nenhuma classe de ativos e ter a mente aberta para pensar sobre tudo, tá? E aí, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais senso crítico também você vai criando, tá bom? E isso aí é um outro ponto que eu queria trazer para vocês, ó, que eu já vou conectar aí agora com a próxima etapa que eu quero trazer aqui, que é a questão também das armadilhas, tá? Por enquanto segura aí, eu vou falar melhor das armadilhas depois, mas só para a gente concluir então, indo agora para o quarto passo do nosso primeiro caso, que é o caso do cara que está começando do zero, tá? Então o quarto passo, tá? Seria então você contratar algum profissional. Ah, Tiagão, eu não quero estudar mais, eu não quero me aprofundar, eu sou muito focado na minha profissão, eu sou um cara de alta performance, estou focado na minha carreira, estou juntando dinheiro, não tenho tempo, não tenho saco, não tenho vontade de acompanhar os investimentos. Não tem problema. Contrata um profissional para te ajudar, tá bom? Esse cara pode ser eu, inclusive, se você vai com a minha cara, se você gosta aqui do meu conteúdo, deixa o seu contato aqui no link da descrição ou me chama lá no Instagram também, manda um direct lá para a gente conversar. A gente marca um primeiro bate-papo, se conhece, monta uma estratégia, se fizer sentido, depois a gente avança, tá certo? Esse profissional, pessoal, ele tem que ser alguém da sua confiança, tá? Alguém da sua extrema confiança. Então pode ser indicação de algum amigo que já tem um consultor, pode ser alguém que você conheceu pela internet, alguém que você acompanha, mas tem que ser alguém disponível e que principalmente
tenha total transparência com você, tá? É um cara que tem que te passar a extrema confiança, a extrema segurança. Não pode ser nenhum aventureiro, não pode ser ninguém aí que não te traga essa extrema confiança mesmo, tá? Esse relacionamento direto e objetivo, tá bom? Então esse é o ponto mais importante na hora de contratar um profissional aí para te ajudar a investir melhor. E esse seria aí um quarto passo, já aqui no nosso passo a passo para no ano que vem você começar gabaritando aí a questão dos investimentos. Beleza, gente? Então, concluímos agora o primeiro caso. Tudo certo, tudo encaminhado aqui. 4 passos muito simples, né? Só resumindo então. Primeiro, fazer um orçamento, depois uma reserva de emergência. Terceiro, estudar uma base pelo menos. E o quarto, se você quiser contratar um profissional ou então seguir dali por conta própria. Resumão da ópera aqui, muito tranquilo. Agora, vamos lá. Agora o papo vai ficar sério aqui. O segundo caso, que é o caso do cara que já tem um dinheiro. Tiagão, tô com 200 mil na poupança, tô com 500 mil na poupança, recebi uma herança que eu não sei o que fazer, tô com dinheiro na mão, não sei nada de investimentos, o que eu faço? Nesse caso aí, pessoal, aí o negócio é o seguinte, tá? O primeiro passo para você aqui é tomar uma decisão, e é uma decisão muito importante. A primeira decisão é, vai fazer tudo por conta própria ou vai ter alguém para te ajudar? Essa é a decisão, tá? Tem gente que se dá muito bem fazendo tudo por conta própria, tá? Gente que eu já conversei, inclusive, e o resultado pro cara foi dizer, meu irmão, não faz sentido tu me contratar para te ajudar a investir. Porque tu já faz tudo muito bem sozinho. Eu, na tua vida, não vou te ajudar, eu vou mais te atrapalhar, eventualmente. Então tem gente que se dá bem sozinha, tá? Tem gente que gosta de pesquisar, tem gente que desperta um interesse pelo negócio dos investimentos. Tem gente que gosta da coisa. Eu reparo isso muito no pessoal que é mais das áreas de exatas, né? O pessoal que ou é engenheiro de formação ou é programador. Eu já tive vários casos assim que o cara era muito certinho, muito conforme, né? A gente usa essa linguajar aí na análise psicológica, né? Tem alguns livros que falam sobre isso. O cara que é muito conforme, que ele faz muita conta, muita planilha, esse cara se dá bem sozinho. Não tem porque ele ter um consultor. Ele faz tudo direitinho, ele pesquisa, ele estuda, ele aplica. Então, esse cara aí pode se dar bem sozinho. Não é o caso de todo mundo, tá? Inclusive é um caso mais raro, tá? É um caso muito raro. Tem muita gente que às vezes acha que está indo bem, mas na verdade está só fazendo besteira. Então, esse autoconhecimento ele é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Tá certo? Então, ó, você vai tomar essa decisão aí, ó. Você vai decidir, vou fazer por conta ou vou contratar um profissional. E nada impede de você ir por um caminho primeiro e depois voltar atrás, tá? Essa daí não é uma decisão de vida ou morte, né? Ela é uma decisão que você vai tomando aí ao longo da vida, vai ajustando a rota, vai decidindo, tá? Mas nesse primeiro momento é isso que você tem que decidir. Agora, se você vai pelo caso 1, que é fazer tudo sozinho, fazer tudo por conta própria, você vai ter que estudar, vai ter que dedicar várias horas do seu dia para montar sua carteira, para entender a sua estratégia. E o pior de tudo, que é aquilo que eu já introduzi ali antes, são as armadilhas, tá? Você vai ter que tomar muito cuidado com as armadilhas do mercado financeiro. E elas são muitas, pessoal, muitas armadilhas. Uma delas, inclusive, é essa das narrativas aí que eu acabei de falar ali anteriormente, tá? Narrativa, pessoal, que demoniza alguma classe, que fala para você investir só em uma coisa ou só em outra coisa, isso aí é furada total, tá bom? Você tem que ter uma mente aberta aí, estudar todas as classes e escolher as que são mais adequadas para o seu objetivo, beleza? Outra coisa, tá? Tem muitos investimentos por aí que são coisas assim, podemos dizer que são jabuticabas, tá? Elas são coisas que foram inventadas, que são inovadoras, que parecem muito bonitas no discurso, mas que podem ser furadas para você tranquilamente, tá? E o gatilho para você entender esse negócio é pensar o seguinte, ó. Cada investimento ele tem uma natureza, ele tem uma característica. Então, por exemplo, a renda fixa é um contrato de dívida. Renda fixa tem um devedor, um credor. Tem uma taxa de juros, tem um prazo. Pode ter risco de calote ou não. Então, isso é renda fixa. É uma natureza, ele tem uma natureza do negócio. Ações é outro negócio, você está virando sócio, você vai ganhar dividendo, você vai escolher a empresa, tem que saber o setor que ela atua. Então, é outra natureza, é outro negócio. Se a coisa vai ficando complexa, se vai ficando uma mistura de várias coisas, se vai ficando um Frankenstein, é uma coisa misturada com a outra, é um combo, é não sei o quê. Se começou a ficar complexo, gente, se está difícil de entender, é um sinal de alerta, tá?
Se o negócio for, isso aqui é uma operação complexa, pode ligar o sinal de alerta, liga o sinal de alerta. Investir é simples. A coisa tem a natureza, você precisa conhecer a natureza daquela coisa, beleza? Então, é isso que você tem que estar ligado, tá? Qualquer coisa que começou a ficar complexa, começou a ficar conversinha, termo difícil, termo em inglês, liga o sinal de alerta, tá? Antes de você investir em qualquer coisa, tem que entender muito bem, entender claramente, conseguir se expressar, conseguir explicar. Faz um teste, explica para sua esposa ou para o seu esposo, tá? Então, antes de investir em qualquer coisa, bota a ideia para fora, tá? Reflete sobre a ideia e bota a ideia para fora. Se deu para botar a ideia para fora, maravilha. Você entendeu de fato, né? Se você ensinou para alguém é porque você já está dominando aquele tema. Mas se você não consegue explicar, aí é um sinal de alerta importante. Beleza? Então, esse aí é mais um recado que eu queria dar para vocês. E a outra alternativa, né, que seria o caso 2, de você contratar um profissional, aí é a mesma coisa lá que eu falei para o primeiro caso que a gente estudou ali no início do vídeo, né? Você tem que contratar um profissional para te ajudar, um cara que seja de confiança, de preferência uma indicação de alguém que é seu amigo, né, um círculo próximo aí que vai te indicar um profissional, e alguém que te inspire essa confiança para te ensinar o que precisa ser ensinado, para pegar na sua mão se for o caso, ou até mesmo para você delegar 100%, né? Mas aí precisa ser um cara que você conhece, que você confia e que pode ser eu se for o caso, tá? Se você quiser conversar comigo para abrir essa possibilidade, o link está aqui na descrição ou então me chama também lá no Instagram, nas outras redes sociais, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para a gente conversar aqui hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever, deixa o seu like também para me ajudar. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!